Olá, Oi, tudo bem? Boa noite. boa noite, tudo jóia? Tudo bem, e você? Tudo bem também, com friozinho aqui na capital, né? Pois é, deu uma esfriada esse final de semana. É verdade. Muito bem, muito feliz aqui com esse nosso encontro. Eu estava contando os dias aqui para a gente bater esse papo. Tô com uma listinha bem grande aqui de perguntas que uma galera já andou me enviando porque de repente não ia conseguir participar online. Acho que é um tema que a gente vai ter bastante coisa para falar. Acho que é super importante, mas antes de mais nada, tá chegando aqui quase que o nosso horário. Vou só esperar dar 9 horas, daí eu vou pedir para você se apresentar. Vou falar aqui um pouquinho sobre o que é o nosso tema. E aí a gente já começa aqui com o nosso bate-bola. Essa live eu quero deixar ela gravada. Uhum. Nem todas as lives eu tenho deixado gravada no Instagram, mas eu acho que esse é um conteúdo super interessante e importante de ser compartilhado. Então, vou deixar ela gravada, vou te marcar se você quiser deixar divulgado lá também no seu Instagram. Acho que você pode aprovar as contribuições ali, que aí fica mostrando nas duas páginas. Acho que quanto mais pessoas tiverem acesso a esse tipo de conteúdo, acho que mais mulheres serão impactadas e mais pessoas protegidas ou esclarecidas, né? Acho que esse é um pouco do nosso tema aqui. Com Tô certeza, é bastante, super importante. não é? Bom, doutora, já temos algumas pessoas aqui. Vou falar brevemente aqui da sua apresentação, né? Então, a doutora Natasha, pessoal, antes de falar, né, vamos, muito boa noite, né? Temos aqui algumas coleguinhas ao vivo com a gente, muito legal, super obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Vou tentar capturar algumas perguntas, tem sempre algumas seguidoras que ficam com a gente até o final, então vão me ajudando aí com perguntas que vão surgindo ao longo da live para a gente tentar responder no final, tá bom, moçada? E a doutora Natasha é uma joia preciosa que eu conheci há pouco tempo. Eu já vinha em busca de uma pessoa para poder falar, é uma especialista, na verdade, né? Para a gente poder falar sobre ST, sobre PrEP, sobre PEP. Esse foi um tema que surgiu no nosso canal no Telegram. As nossas seguidoras, elas sugerem também temas e pautas para a gente poder buscar convidados e a gente poder falar sobre esses temas. E esse tema de PrEP, PEP e STs foi um tema que já tem um mês e meio, dois mais ou menos, que foi sugerido. Então, estou bastante feliz por a gente poder estar falando sobre isso aqui, tá? Obrigado pelo convite, doutora. A doutora Natasha é infectologista especialista aqui no assunto, vai participar com a gente aqui nessa uma horinha. Fica à vontade para se apresentar. E aí a gente vai depois dividir aqui os temas sobre IST. Eu já separei as perguntas sobre IST para a gente não deixar esses assuntos muito desorganizados, sobre o PrEP e a PEP, tá bom? Perfeito. Então, eu sou Natasha, eu sou formada em Medicina e Infectologia, fiz residência pela Universidade Federal do Paraná. Depois eu vim para São Legal. Paulo fazer Infectologia Hospitalar na Universidade Federal de São Paulo, na Escola Paulista de Medicina. E Legal. atualmente eu trabalho no ambulatório de HIV e infecções sexualmente transmissíveis da Faculdade de Medicina da USP. E na Faculdade de Saúde Coletiva eu faço meu mestrado, que também é na área de prevenção de HIV. Então é isso, eu gosto demais de HIV, é o que eu gosto realmente de trabalhar, é minha área de pesquisa. Então a gente tá aí para conversar sobre um tema que é a minha paixão. Ai, que bom, porque e eu já vou pedir desculpas antecipadamente se eu falar alguma coisa errada, se eu trouxe, se de repente eu levantar Também alguma pauta aqui que eu interpretei errado, estamos aqui para aprender, entendeu? Então, acho que o objetivo deste conteúdo é exatamente esse: a gente poder trazer aqui para as pessoas esse conteúdo, né? Saber o que está disponível ou não para a gente poder acessar em casos de emergência, enfim. Então, e quais os tipos de doenças sexualmente transmissíveis, né? Eu estava na semana passada numa live com a doutora Alana falando sobre uma ginecologista especialista em estética íntima. E aí eu até comentei com ela, falei, poxa,
a gente ainda tem aquela postura, não é uma crítica generalizada, mas de uma maneira geral, o que as pessoas falam para mim é que, poxa, a gente vai procurar o ginecologista, ainda é um tabu a gente falar sobre uma série de coisas, eu tenho uma série de dúvidas que de repente eu gostaria de estar perguntando e eu não consigo perguntar. Eu acho que a gente tem muito que evoluir ainda. Acho que esse é um canal que provoca esse tipo de discussão, que a gente está aqui entre amigos, né? Eu não sou médica, eu não sou sexóloga, eu sou uma pessoa curiosa e que tenho boas amigas aqui que me incentivaram a trazer pautas como essas aqui para a gente poder compartilhar com o maior número de pessoas possível, né? Então, a ideia aqui é, de fato, a gente desmistificar um pouco e tentar tratar com leveza e informação temas que são super relevantes, né? Uma coisa que me chamou bastante atenção foi que eu falava com algumas amigas e me parece que, por exemplo, IST, as pessoas falam assim, poxa, mas o que é IST? Eu não sei o que é IST, por exemplo, né? Acho que antigamente, não sei quanto tempo faz isso, as pessoas chamavam de DST. É a mesma coisa? O que que é? O que que engloba quando a gente fala de IST? Fala um pouquinho pra gente sobre esse tema. Então vamos lá. IST são infecções sexualmente transmissíveis. Antigamente elas eram chamadas de doenças sexualmente transmissíveis. Essa nomenclatura foi trocada. Pensando na ideia de quando a gente pensa em doença, vem na nossa cabeça, não, então tem que ter alguma coisa, alguma lesão, machucado, uma cor diferente, secreção, alguma coisa eu tô sentindo, tá doendo, alguma coisa tem que estar acontecendo para que eu esteja com essas infecções. E a ideia de trocar é para que eu esteja com uma doença. E a ideia de trocar de doença para infecção é levar justamente o conhecimento das pessoas de que você não precisa, às vezes você não vai sentir absolutamente nada, mas pode estar com infecção. Por isso a importância de fazer uma testagem regular. E aí depende de pessoa a pessoa, isso é sempre pensado junto com o paciente ou com a paciente, em qual vai ser a frequência de testagem. Porque tudo depende do número de relações sexuais no mês, parcerias e tudo mais, para a gente tentar fazer essa testagem regular, e aí fica a cada 3 meses, a cada 6, a cada ano, tudo depende da pessoa. Tá. E o que a gente o que compreende essas infecções, por exemplo, um HPV? Quais são os tipos de doenças que tem aí dentro, por exemplo, para a gente ter em mente aqui mais ou menos? A gente tem infecções virais, bacterianas, tem alguns protozoários também. As infecções virais mais conhecidas são HIV e hepatites, inclusive, né? Mas HPV também é uma infecção viral, infecção sexualmente transmissível. Apesar de HPV também ter um contato pele a pele. Então, a gente vê crianças com lesõezinhas, parecem verrugas, que são lesões de HPV, não necessariamente uma infecção sexualmente transmissível, mas é um tipo diferente de HPV, porque a HPV tem mais de 200 tipos, né? Então, um dos tipos de HPV também podem ser pegados só no contato pele a pele, mas é entendido também como uma infecção sexualmente transmissível. HIV, né, que eu já falei, hepatite, principalmente hepatite B e hepatite C. Hepatite A não é uma infecção sexualmente transmissível, mas em 2017 a gente teve um surto aqui em São Paulo de hepatite A em pacientes HSH, em pessoas, em homens que fazem sexo com homens. Essa é a sigla que a gente usa. Tá. Nessa população, acabou aumentando o número de infecções por hepatite A em adultos. Isso muito provavelmente relacionado justamente a práticas sexuais, porque a transmissão da hepatite B ela é fecal-oral. Então a gente tem que ter contato com fezes na boca. E aí tem algumas relações sexuais, por exemplo, relação sexual anal sem preservativo e depois faz relação sexual oral sem ter a higienização da região do pênis. Também tem prática de beijo grego, né? Então são práticas que você tem essa transmissão. E isso ficou muito característico, acabou sendo colocado, a gente acabou vendo essa infecção na população HSH, de homens que fazem sexo com homens, mas a gente sempre tem que lembrar que mulheres também fazem relação sexual anal. Também tem mulheres trans têm relação sexual anal. Então tem outras pessoas dentro dessa população que não necessariamente são incluídas nesse nome HSH, mas que também podem ter uma infecção por hepatite A. Então é super importante a gente testar e se for negativo, se a gente for suscetível, né, se puder pegar essa infecção, fazer a vacina. Que mais?
sífilis, infecção sexualmente transmissível super conhecida, clamídia, gonorreia, algumas outras que são mais ligadas à secreção vaginal, como tricomonas, e por aí vai. As outras são um pouco menos conhecidas, como micoplasma, ureaplasma e nem outros. Eu li alguma coisa que estava tendo um surto de sífilis, né? Que acho que era uma doença que algum tempo atrás, acho que estivesse sumido, né, do planeta, mas que era uma quantidade bem pequena e que de um tempo para cá eu andei dando uma lida que parece que é uma doença que acabou voltando, né? Acho que o número aumentou. É verdade isso? Eu li, não sei se foi num site qualquer, não sei se é fidedigno ou não essa fonte, mas eu li em algum lugar. A gente tem realmente um número altíssimo de sífilis e isso vem aumentando. A gente não consegue saber exatamente se é uma doença que sumiu ou se a gente tem testado mais agora. Então, se ela sumiu e reapareceu ou se é porque a gente testa mais. O que acontece com a sífilis? Nas 2 primeiras semanas, até 2 meses, ela pode ter alguns sintomas. Pode ter uma lesão que parece uma úlcera, né? Um machucado com casquinha. Pode ser na região de vulva, mas depende. Sífilis a gente pega por contato de relação oral. Então, às vezes tem uma dor de garganta que a gente não sabe o que é, tem uma lesão. Dor é mais raro, na verdade. Mas tem uma lesão na garganta, uma lesão na boca que a gente não sabe o que é afta. Pode fazer uma lesão parecida com afta e pode ser sífilis. Mas às vezes é difícil pegar, principalmente em quem tem vagina e útero, porque às vezes essa lesão ela fica lá no colo do útero, então a gente não consegue ver em grandes lábios. Sim. Aí isso acaba aparecendo muito mais em região peniana. Então, essa sífilis primária, essa lesão primária, a gente acaba vendo mais em quem tem pênis, né? Mas então, né, nessas 2 semanas a 2 meses, às vezes tem essas lesões, às vezes lesão de pele e tudo mais, mas às vezes não tem nada. E nessas pessoas que não tinham nada, a infecção ela só é detectada lá na frente, quando ela dá algum problema. Pode dar problema no coração, pode dar um quadro parecido com Alzheimer, pode dar outras consequências, e aí só nessa época que a gente conseguia pegar a sífilis nas pessoas. Então, agora que tem um tratamento, uma testagem muito maior, a gente tem visto realmente aumentar muito o número de casos de sífilis, principalmente porque a gente pega a sífilis nessas fases assintomáticas que a gente chama, né? Que não tem sintoma, não tem nenhum sinal de infecção. Tá. E já fazendo uma pergunta que fizeram aqui no grupo aqui, o que tem das ISTs, o que tem cura e o que não tem cura, por exemplo, e o que tem vacina, né? Você citou alguns exemplos de vacina, por exemplo. Olha, cura, a grande maioria das ISTs tem, né? Clamídia, gonorreia, sífilis tem cura, hepatite C tem cura, hepatite B é um pouco mais difícil, ela pode ser curada, na grande maioria das pessoas se curam sozinhas da hepatite B, mas algumas convivem com esse vírus pro resto da vida e vão ter que tomar remédio pro resto da vida, então ela não dá para dizer exatamente se ela tem cura em 100%, porque ela não tem cura em 100% das pessoas, né? Então tem essa diferença. HIV não tem cura, a gente tem tratamento, e com o tratamento hoje, tomando remédio todo dia, ficando com a carga viral indetectável, que é a quantidade de vírus zerada no sangue, que a gente faz o exame lá, o teste, tenta contar o número de vírus que tem ali e não consegue, ela vive igual uma pessoa que não tem o vírus. Então, por mais que não tenha cura, tem tratamento, e é um ótimo tratamento. HPV também não tem cura, tem controle e avaliações frequentes, né, no ginecologista, ou mesmo para quem tem relação sexual anal, tem a necessidade de fazer o mesmo que a gente faz Papa Nicolau para pessoas que têm colo de útero, Sim. a gente faz essa mesma raspagem em canal anal para prevenir câncer de canal anal na população que tem relação sexual anal, porque o HPV pode estar lá. Então ele também não tem cura, o que a gente tem é controle e rastreio para ver se não tem neoplasia lá na frente. Acho que o basicão é isso. Vacina para ISTs, a gente tem para hepatite A, que eu falei, não é exatamente uma IST, mas pode estar relacionada a algumas práticas sexuais. Hepatite B é uma infecção sexualmente transmissível que tem vacina. HPV, infecção sexualmente transmissível que tem vacina também. As outras não têm vacinas, a grande maioria tem tratamento e tem cura, né? Tá. E de vacinas, aí tem de HIV, vacina sendo
testadas. Mas o Tá. HIV é difícil de fazer vacina, e aí vou só colocar um ponto, porque todo mundo me perguntou muito de vacina por conta das vacinas da Covid. E aí, Uhum. só para entender por que que vacina da Covid a gente conseguiu fazer tão rápido e vacina de HIV a gente não consegue. O vírus Certo. da Covid, quando ele entra no nosso organismo, ele é encontrado pelas nossas células de defesa, e aí a gente já o nosso organismo já responde, faz anticorpo e tudo mais, e geralmente a gente acaba bem com aquele vírus, né? Tá. Beleza. HIV não é assim. HIV, quando ele entra no nosso organismo, a gente consegue sim avaliar esse vírus, o nosso organismo identifica esse vírus e faz o anticorpo. Então a gente começa a combater. Mas aí ele muda o epítopo. Então ele muda como se fosse ele mudasse de cara para o nosso organismo. Então ele se esconde mais um tempo. Aí o nosso organismo tem que correr atrás de novo de fazer um outro anticorpo para combater. Aí o HIV muda de cara. Aí a gente tem que correr atrás de novo de fazer. Então ele está sempre mutando muito rápido dentro do organismo se a gente não faz o tratamento, né? E isso dificulta muito fazer uma vacina, porque daí você tem que fazer uma vacina que englobe todas essas caras que o HIV pode assumir. Então, por isso que da Covid foi tão mais fácil a gente conseguir fazer vacina. Eles são tipos de vírus diferentes e eles se comportam de maneira diferente no organismo. Entendi. Nossa, que interessante, né? A questão das vacinas, por exemplo, do HPV, eu escutava falar que as mulheres tinham que tomar, por exemplo, até 25 anos. Hoje em dia, todas essas vacinas, tanto homem quanto mulher, pode tomar. A gente procura diretamente, isso é dado pelo SUS, a gente pode procurar. Onde a gente procura, por exemplo, para fazer a vacina, por exemplo? Tanto da HPV, como hepatite quanto do HPV, né? Enfim. a vacina de hepatite B tem para todo mundo pelo SUS. Só ir no posto Tá. de saúde que a gente faz, são 3 doses. E são feitas para toda a população. Vacina de hepatite A em São Paulo é dada gratuitamente pelo SUS para HSHs, então para homens que fazem sexo com homens e outras populações mais vulneráveis, como pessoas trans e mulheres travestis. Tá. Mas para mulheres cis não tem a vacina liberada pelo SUS, mas aí teria em clínicas privadas. Tá. O HPV, como política de saúde pública, é porque é isso, né? Tem o que a gente faz em saúde privada e tem como pensar estratégias de saúde pública. As estratégias de saúde pública, a gente pensa o que a gente consegue fazer de melhor para toda a população com uma quantidade de dinheiro que é limitada. Certo. Então, pensando nisso, como política de saúde pública, então gratuito pelo SUS, vacina de HPV, a gente tem para adolescentes, né, para meninas de 8 a 15 anos e para adolescentes que têm pênis de 9 a 14 anos. Essas são as Tá. faixas etárias iniciais. Isso pensando que nesse momento essas pessoas ainda não tiveram relação sexual, em sua grande maioria, então a gente consegue proteger contra os vírus que eles podem entrar em contato lá na frente. A Tá. partir do início das relações sexuais, você já entrou em contato com os vírus. Então, essa vacina, que por enquanto tem 4 subtipos, ela cobre 4 subtipos virais, você perde um, por exemplo, né? Então, já entrei em contato com um, porque é muito prevalente na população, muita gente tem. Então, já entrei em contato com um, sobram 3. Aí, como estratégia de saúde pública, isso acaba não fazendo mais tanto sentido. Mas, Tá. como estratégia pessoal, quem puder fazer vacina, mesmo com idade maior e já tendo relação sexual, é isso. Se você não. Já entrei em contato com um tipo de HPV. Beleza, vamos prevenir dos outros 3. E aí, Tá. HPV, como eu falei, né, não tem cura. Então, é uma coisa que depois que você pegou, você vai conviver com aquilo para sempre. E ele pode nunca fazer nenhuma lesão, mas pode evoluir para câncer. Então, por isso que é tão importante. E aí, para pessoas que têm HIV, acaba sendo estendido esse período de vacina. Para Tá. homens, para homens que têm HIV, é até 25 anos. E para mulheres com HIV é 45 anos. Isso porque essa população acaba evoluindo com neoplasia, com câncer, com mais frequência do que a população em geral. Então, como eu Tá. falei, né, pensando em estratégia de saúde pública, a gente acaba protegendo mais essas pessoas. Tá. E pensando aqui, se eu quiser, por exemplo, esse é o tipo de assunto que eu falaria com o meu ginecologista, ou eu deveria procurar um infecto, por exemplo, para
para tirar dúvidas, para eventualmente ele me dar melhor orientação? Qual a melhor prática aqui falando nas ISTs e já pensando também no PrEP e no PEP, por exemplo? A grande maioria dos ginecologistas sabem muito bem desses assuntos, mesmo infecções sexualmente transmissíveis e tudo mais. PrEP e PEP acabam sendo coisas mais. PEP não, que já tem há muito tempo, mas PrEP acaba sendo uma estratégia mais nova. Os primeiros relatos de PrEP, a gente tem o primeiro artigo de PrEP foi publicado em 2012, e no Brasil a gente tem como política de saúde pública a partir de final de 2017, começo de 2018. Então é muito recente. Isso acaba sendo mais comum que infectos tenham maior domínio, mas não necessariamente. Se o ginecologista já tem domínio da área, tudo não é um problema. Agora, tratamento de HIV, aí sim, esse é especificamente com infecto. O tratamento de HIV e hepatites acaba sendo especificamente com o infecto. As outras infecções sexualmente transmissíveis, não. Tá. Teve uma pergunta aqui para a gente ir para o próximo tema e explicar um pouco mais no detalhe o que é PrEP e o que é PEP, que eu acho que esse é um tema que poucos conhecem. Tem uma pergunta que está falando assim: já tomei a vacina de HPV. Dura quanto tempo? Tem alguma validade? Eu tenho que tomar de novo? Enfim. Não, depois das 3 doses ela dura para a vida inteira, tá protegido, porque a vacina ela serve para ensinar o nosso organismo a reconhecer aquele vírus. Então, se você tomar a vacina, o seu organismo aprendeu a reconhecer, se em algum momento você entra em contato com aquele vírus de novo, ele liga e já reconhece e consegue combater antes que você tenha a infecção, antes que você se infecte com aquele vírus. Então, vale pro resto da vida. Entendi. Não precisa de reforço, são 3 doses e acabou. Entendi. Agora, para a gente falar um pouquinho sobre PrEP, eu queria que você me explicasse um pouquinho o que é a sigla, enfim, para todo mundo ficar na mesma página. E eu já vou introduzir aqui que eu li também, fui pesquisar, né, nas minhas pesquisas sobre o tema, eu li que em alguns países, muitos jovens têm deixado de usar o preservativo, optado em tomar as vacinas, para quem tem as opções aí de vacina, né, do que não tem cura eventualmente, né, que é a hepatite e o HPV, e tem aderido ao PrEP. Então, queria que você falasse um pouquinho, desse uma contextualizada um pouco se isso é uma tendência, se isso é algo lá fora, pelo que eu li, é no exterior, não é uma prática tão divulgada aqui no nosso país. E explicasse um pouquinho o que é o conceito, para que serve. E aí a gente tem aqui uma série de perguntas, que o que eu acho que a gente mais tem de perguntas aqui é sobre PrEP. E aí a gente vai debatendo aqui. Então, vamos lá. A gente gosta muito de pensar hoje prevenção em relações sexuais como prevenção combinada. Então, aquela ideia de ficar, tem que usar preservativo e só o preservativo eu estou me prevenindo, não existe mais como única forma de prevenção. Então, além do uso de preservativo para a gente se prevenir de infecções sexualmente transmissíveis, a gente tem as vacinas, né, como a gente acabou de comentar, de HPV e de hepatites. Tem uma estratégia que é de testagem e tratamento. Então, para sífilis, clamídia, gonorreia e outras ISTs, uma estratégia é a estratégia de você ter essa testagem regular. E aí, se tiver algum momento positivo, você se trata e trata as suas parcerias sexuais. Outra estratégia é o uso de lubrificante, que isso é pouco falado. O lubrificante não é um método de barreira, então você ainda tem contato com infecções sexualmente transmissíveis, mas ele diminui, porque durante a relação sexual a gente tem fricção. Nessa fricção de 2 tecidos, você acaba fazendo microcortinhos, né, microfissuras, e é por ali que entram os vírus, bactérias e tudo mais. Quando a gente usa o lubrificante, isso diminui. Então, a quantidade de microfissuras diminui, então diminui a possibilidade, aumenta a dificuldade, digamos assim, da infecção conseguir entrar, desses vírus e bactérias conseguirem realmente fazer infecção. Então, o lubrificante também entra nessa estratégia de prevenção combinada. Outra estratégia de prevenção combinada é o tratamento de todas as pessoas que têm HIV. Testar e tratar. Isso porque pacientes que tomam o remédio todos os dias e estão com essa carga viral controlada, essa carga viral zerada do sangue, não transmitem o vírus do HIV. Não vão transmitir para as parcerias sexuais, não vão transmitir se porventura quiserem engravidar, não tem problema, pode engravidar, porque não vai transmitir para o feto, não vai transmitir para as parcerias sexuais. Então, essa também é uma estratégia de prevenção combinada.
E outra estratégia de prevenção combinada para prevenção de HIV são a tomada de medicações. E aí entram a PEP e a PrEP. PEP, só para colocar aqui que a Carol falou, e é verdade, lubrificante e preservativo são distribuídos gratuitamente para todo mundo no SUS. Então, pega em Ótimo. posto de saúde, tem várias Isso aí. caixinhas lá e tal. É ótimo Boa, mesmo. ótima dica. E aí tem a PEP e a PrEP. A PEP é a profilaxia pós-exposição de HIV. Então, se a gente teve algum contato sexual ou algum contato com um acidente com um pérfuro cortante, né? Eu estava lá dando injeção e alguém me furei. Ou às vezes uma coisa que acontece são catadores, né, pessoal de limpeza urbana, que às vezes vai pegar lixo no chão e tem alguma seringa, alguma coisa e se corta. Então, nesses que tiveram uma exposição, a gente pode utilizar medicação, que é a mesma medicação que a gente usa hoje para tratar o HIV, mas nesse caso ela é utilizada para impedir que o vírus consiga entrar na nossa célula. E aí ele não entra na nossa célula, não faz infecção, e a gente, mesmo que tenha tido contato com o HIV, não pega o vírus. E isso parece muito com a pílula do dia seguinte, eu sempre faço esse paralelo. Você tem que começar, então, essa profilaxia pós-exposição até 72 horas da exposição que você teve, independente de por que foi. E vai tomar, aí que muda um pouco, mas vai tomar durante 28 dias, 2 comprimidos por dia. Super seguro, efeito colateral quase nenhum. Às vezes pode dar um pouco de dor de cabeça, um pouco de vontade de vomitar. Mas assim, geralmente isso passa em 2 semanas. Alguém que já tomou isso lá atrás pode pensar, nossa, nada a ver, eu fiquei mal pra caramba, tive uma diarreia horrorosa. Mas isso já não acontece mais. A gente tem medicações mais novas, mais modernas, e isso acaba não acontecendo hoje tanto. Tá. E aí, essa prevenção, ela é liberada gratuitamente pelo SUS, não tem privado, é só pelo SUS. Não dá para comprar na farmácia, por exemplo. Tá. E ela é liberada para qualquer pessoa que quiser tomar. Então, tive relação sexual desprotegida. Por quê? O preservativo rasgou, furou, ou porque eu quis. Simplesmente hoje eu não estava afim de usar preservativo. Beleza, pode ir. E tem a liberação dessa profilaxia para todo mundo que quiser tomar. Esse ponto é importante porque, às vezes, aqui o que a pessoa pode ficar é um pouco constrangida, né? Por exemplo, chegar lá no posto de saúde, vou ter que puxar minha capivara, explicar, falar alguma coisa, ou simplesmente eu não preciso inventar moda, né? Posso virar e falar, cara, tive uma relação sexual sem proteção e eu gostaria de fazer aqui a profilaxia. Ponto. Exatamente, é isso. Você chega lá, olha, eu quis, antes tive relação sem preservativo e quero tomar. Ou a camisinha também, a gente sabe, né? Fura, rasga e tudo mais. E tem também, no extremo, tem vítimas de violência sexual. Também tem essa prevenção liberada pelo SUS. Então é isso, qualquer pessoa, não interessa gênero, sexualidade, orientação sexual, idade, teve exposição, pode procurar. Tá? E isso é gratuito no SUS. Aqui em São Paulo, são principalmente nos centros de referência e testagem, que são CRTs, mas qualquer coisa, tem o site do Ministério da Saúde, tem esses locais para procurar PEP, né? Então você vai lá, coloca Ministério da Saúde, PEP, ele vai dar os lugares, aí você coloca estado, cidade, tudo isso a gente consegue achar. Aqui em São Paulo também tem no Emílio Ribas. Então tem vários locais. Você vai lá, testa para HIV antes de começar, porque a gente tem que ter certeza que a pessoa não tem HIV naquele momento, e aí começa essa prevenção. E aí tem a outra forma de prevenção, que é a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição de HIV. Essa funciona muito como anticoncepcional. A gente toma 1 comprimido por dia, isso é independente de ter relação sexual ou não, mesma coisa do anticoncepcional, eu não tomo só no dia que eu tenho relação sexual, né? Eu tomo sempre. Então a ideia é a mesma. Toma 1 comprimido por dia, e mesmo que tenha exposição ao HIV, não vai pegar o vírus. E aí alguém perguntou qual que era a diferença para os tratamentos de HIV. Não tem. É a mesma medicação que é utilizada, só que a gente acaba usando um esquema um pouco diferente, mas as medicações são a mesma, tá? E aí, essa medicação, pouco efeito colateral também, principalmente nas primeiras semanas, geralmente náusea, pouco dor de cabeça, dor abdominal, flatulência, mas em 2 semanas isso
geralmente acaba. E aí, Tá. alguém fez essa pergunta antes, que é para quem que é contraindicado não pode tomar de jeito nenhum. Sim. Geralmente é uma contraindicação relativa, então a gente tem que avaliar pessoas que têm problemas renais, porque o uso da PrEP com mais de 5 anos, e menos de 5% das pessoas, mas isso pode acontecer, uma alteração de função renal. Mas geralmente a gente vai acompanhando e não deixa isso se agravar, tá? Tá. Então seria isso, mas geralmente para quem tem alergia, né, aos componentes da fórmula, mas geralmente não tem grandes contraindicações. Uma outra é um problema de mineralização óssea, então para quem tem problemas de ósseos, como, eu nunca bati, mas eu vivia me quebrando, coisas assim na infância, Sei. então a gente tem que ficar um pouco de olho. Mas geralmente é muito seguro, então a gente acaba fazendo como uma grande estratégia. Só que a PrEP, distribuída gratuitamente pelo SUS, é para 4 grupos. HSHs, que a gente já comentou no começo, que são homens que fazem sexo com homens, população trans, tanto trans homens quanto trans mulheres e travestis, profissionais do sexo e casais soro diferentes, em que um tem o HIV e o outro não. Então, para esses, a gente tem liberação no SUS. E aí a gente vai pensar, ué, mas por quê? Voltamos para os anos 80, agora HIV é coisa de gay. Não é isso. É porque a gente acaba tendo, dentro do Brasil, ainda é um tabu muito grande falar de sexo, e é um tabu maior ainda falar de sexo dentro dessas populações. Então, homens HSH, homens que fazem sexo com homens, geralmente, principalmente em fase de adolescência, início da idade adulta, às vezes tem vergonha de falar sobre a sua orientação sexual, sobre a sua sexualidade, acaba tendo vergonha de falar sobre relações sexuais, estão muito sujeitos à violência sexual, mesma coisa com a população trans, e isso acaba sendo muito maior na população trans, né, inclusive travestis, quando a Aham. gente pensa em violência, em vulnerabilidade. Então, essas pessoas que são mais vulneráveis ao HIV, infecção, e mais vulneráveis socialmente, a gente acaba protegendo. Então, é isso que a gente pensa na hora de colocar essa política para esses 4 grupos. Quem é mulher cis ou homem que tem relações sexuais com mulheres, HSM, podem fazer PrEP, e aí você pode fazer pode fazer no privado, né? Dá para comprar essa medicação na farmácia em torno de R$ 300 no mês. Então, é uma medicação um Tá. pouco cara. Mas é eficaz também para um grupo e para outro. Ah, legal. Nossa, doutora Natasha, assim, a gente tinha batido um papo antes, eu já sabia que você tinha, assim, o super domínio. Primeiro que veio super bem recomendada pelos meus amigos médicos, super competentes também os dois, e me falaram, não, a doutora Natasha, além dela ser expert no assunto, gostar de falar do assunto, é feminista. Falei, cara, é ela que a gente precisa aqui pro nosso canal. Precisamos de uma pessoa assim. Tá sendo, eu tô babando aqui, porque é muito conteúdo. São temas que até eu, que sou uma das pessoas curiosas aqui nesse universo, né? Vamos falar do prazer, do universo feminino, e tudo isso engloba você se proteger, porque não dá pra gente também sair tendo relações sexuais sem proteção, ou no mínimo sem informação, né? E eu confesso que tem muito tema aqui que você está trazendo que para mim é novidade, que está sendo super esclarecedor. Eu já vou agradecendo logo de cara que está sendo o máximo mesmo. Eu tenho visto aqui o pessoal falar que, nossa, você é demais, a doutora Natasha é demais, conteúdo excelente, está todo mundo virando seu fã. Depois eu vou deixar os seus canais aqui de contato, suas redes sociais, porque eu acho que, tá sendo muito, muito incrível mesmo. Obrigada, viu, doutora? A Carol Eu que agradeço. trouxe uma perguntinha aqui, ó. E se aconteceu uma emergência em algum lugar em que não tenha um centro de testagem ou especializado? Tem alguma coisa para a gente fazer antes das 72 horas? 72, é isso, a gente tem esse tempo até conseguir. E em alguns locais, principalmente aqui em São Paulo, às vezes não tem a testagem de HIV, mas eles têm a medicação para fornecer. Então, às vezes, em locais menores, é procurar isso. UPAs geralmente tem, e isso é no Brasil inteiro. Então, UPAs geralmente tem essa medicação para fornecer, por mais que não tenha o teste rápido. E aí, nessas 72 horas, tem que começar a medicação. Então, procurar uma UPA, algum lugar de atendimento. Geralmente, as farmácias têm.
E aí começar a medicação mesmo sem o teste de HIV. E aí, logo que puder, né, um dia de semana, quando voltar para a cidade, tudo, procurar o acompanhamento, que deve ter que fazer todos os testes, porque a gente sempre tem que lembrar uma coisa que até levantaram a ideia de janela imunológica, né? Alguém falou. O que que acontece? O teste rápido que a gente faz, ele fala pra gente o que aconteceu 30 dias atrás. Então, na relação que eu tive há 2 dias, há um dia, na madrugada, enfim, eu não vou saber se eu peguei ali ou não. Então, o que que eu tenho que ver? Há 30 dias, o que aconteceu, então, se eu já estou com HIV ou não. E a Tá. partir dali, como que eu vou me prevenir? Então, fazendo PEP e tudo mais, e fazer esse acompanhamento para ver se durante essa relação eu não peguei. Tanto a PEP quanto a PrEP, eu não falei, mas elas são mais de 99% eficazes. Então, elas são super eficazes mesmo. Mas a gente sempre faz esse acompanhamento, inclusive com testagem de outras ISTs, como hepatites e sífilis. Mas é isso. Então, alguns locais, mesmo que não tenham a testagem, as farmácias têm a medicação, as farmácias de UPAs, a farmácia de pronto-socorro tem a medicação para liberar. Então, tem que conversar no pronto-socorro, explicar o que aconteceu e eles têm que entrar em contato com a farmácia, porque geralmente tem essas estratégias emergenciais no Brasil. Tá. Aí tem uma pergunta aqui que eu achei interessante também. Eu tinha visto em uma das perguntas que fizeram aqui, que está na minha listinha. Natasha, no date, eu posso dividir a colher da sobremesa com o ou a crush? Tipo, você começa a pensar sobre o assunto do que você pode Tudo, pegar, o né? que você não pega, como que você pega, né? Não só na sobremesa, mas não é só, pelo que eu andei lendo também, não, tem doenças aqui que não é só pela penetração, né? Vaginal ou anal. De repente, no sexo oral você também pega, né? Então, acho que pegando um gancho nessa pergunta aqui que ele fez, acho que dá uma pincelada sobre esse tema pra gente. Na colher, garfo, compartilhamento, inclusive, de roupa íntima ou de toalha, sentar em banheiro público, sentar uma coisa que eu ouvia muito, né, na adolescência, assim, em assento quente de ônibus. Nossa, peguei alguma coisa. Então, nada disso transmite. Ah, isso vocês podem ficar tranquilos, pode dividir a colher, pode dividir o que vocês quiserem. Mas tem uma coisa que na hora de dividir é bom higienizar, que são os brinquedos. Os nossos brinquedos sexuais, eles podem ter secreção e passar de uma pessoa para outra. Certo. Inclusive em relações entre duas vulvas, né? Em relações de duas pessoas que têm vulvas. Então, geralmente são duas mulheres cis, né? Mas em relações de duas pessoas que têm vulva, às vezes a gente também usa os brinquedos e lembrar de fazer essa prevenção. Lembrar de higienizar entre uma pessoa e outra, porque isso sim pode passar algumas infecções sexualmente transmissíveis. E aí é bem o que você falou. Algumas a gente pega na relação sexual oral, como sífilis, clamídia, gonorreia. Às vezes você tá com uma dor de garganta que não melhora com nada. Pode ser sífilis, pode ser clamídia, pode ser gonorreia. Relações sexuais, HPV e herpes. Eu esqueci de falar de herpes, né? Um vírus que faz aquela lesãozinha, aquela bolinha na região genital. Herpes genital também pode pegar em relação sexual e as duas são no contato pele a pele. Então não precisa necessariamente. Então a gente usa preservativo, mas se tiver lesão na região de períneo, que é um lugar que pega pele com pele, você pode pegar herpes quanto HPV. Então, às vezes, essas, mesmo no contato pele a pele, pode ter transmissão. Então, algumas, mesmo o uso de preservativo não vai proteger 100%, apesar de diminuir bastante a exposição. Esse tema eu acho que é interessante porque eu vejo algumas mulheres falando, e já vi algumas colegas comentando, ou de uma amiga, ou alguém que é da área da saúde traz, que a mulher às vezes que como nosso público a maioria é mulher, hoje é uma exceção que a gente convidou alguns homens para participar aqui, porque eu acho que isso aqui é um tema de saúde pública, mas falando um pouco aqui para o nosso blog, né, para o nosso público aqui, as mulheres falam muito que, poxa, vou fazer o sexo oral, eu falo, mulherada, olha o pênis do seu parceiro, porque às vezes cai de boca ali, ou vai fazer qualquer tipo né? E nem observa, não vê, tá limpinho, tá tudo bem, tá, né? Porque vê se tem alguma coisa estranha. Se tem alguma coisa estranha, dá um tempo, né? Não vai, não cai de boca, fala, meu amiguinho, acho que é melhor a gente colocar aqui um preservativo, vamos fazer com preservativo, né?
Porque eu vi muitas mulheres falando, poxa, eu tava com namorados, parceiros fixos, eventualmente, e que tava ali com um HPV, por exemplo, aparente, e a parceira, não, às vezes até para falar pro parceiro, né? Olha, você já procurou um médico? Isso aqui acho que não tá muito normal, é um negócio um pouco diferente, né? Então, acho que fica a dica aqui também, porque não é uma coisa que a gente, né? Você tem que observar. Assim como a gente se observa, eu falo muito para as mulheres aqui, cara, a gente tem que se conhecer, a gente tem que se observar, mas a gente também tem que observar o nosso parceiro, né? Poxa, tem alguma coisa diferente, um cheiro diferente, alguma coisa apareceu ali diferente. Vamos tentar procurar aí algum tipo de orientação e procurar um médico especializado para evitar aí maiores surpresas no futuro, né? Acho que foi bem legal a gente falar sobre isso também. Bom, aí a gente estava falando então, a gente cobriu acho que o PEP e o PrEP, você deu a resumida dos dois, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, não sei se o pessoal quer abrir um pouco mais aqui para perguntas, né? A importância da Nossa, educação sexual nas escolas. exatamente, Vitor. É extremamente importante e não falar não quer dizer que não vai acontecer, né? A gente vai, vou fingir que não existe e aí ninguém vai transar. Vai, só vai transar sem proteção. Só vai ter muito mais chance de ter lesão, de ter alguma infecção. É só isso que a gente vai conseguir, né? Não vai ter, né? Ninguém vai ser impedido ou não de transar por isso. E outra coisa que você estava falando que me chama atenção é que sempre é muito difícil para mulheres tocarem no assunto, e aí eu vou falar, né, como uma mulher cis hétero, é muito difícil você tocar nesses assuntos de relação sexual e de prevenção com as parcerias, porque sempre gera um negócio, ah, não, mas se eu falar, ele vai estar desconfiando, ele vai achar que eu estou desconfiando dele. Se eu falar, ele vai achar que eu é que tenho alguma coisa. Se eu falar, ele pode me largar e procurar outra pessoa. Se eu falar, e não é assim. A gente tem que, inclusive, ter uma ideia, trocar ideia mesmo de vamos lá, vamos nós dois testar. Tem a testagem aqui perto de cá, geralmente tem esses centros bem espalhados pela cidade. Vamos testar nós dois infecções sexualmente transmissíveis. A gente já entende ali todo o contexto, já entende nossas práticas sexuais, os nossos hábitos sexuais, já vemos quais são as formas de prevenção que mais se encaixam nisso, né? Que é o que a gente falou no começo. A gente não vai ficar falando, não, é preservativo ou não está se protegendo. Não é isso. A gente sempre tem que entender os hábitos sexuais, como são as relações dessas pessoas, como que é né, um preservativo dói, me machuca, coça, é estranho, não gosto de usar. Beleza, então vamos ver aqui o que melhor se encaixa dentro disso, de você não conseguir usar preservativo, vamos achar a melhor forma de prevenção para você. E isso é super importante da gente falar e é muito tabu ainda. Relação sexual é muito difícil, infecção sexualmente transmissível é aquilo, né? Vou fingir, não vou fazer teste porque daí eu não tenho, né? Se eu não testo é porque eu não tenho, não é assim, né? Daí lá na frente apresenta alguma coisa. Então isso é muito importante. Esse ponto que você falou, assim, é sensacional. Essa dica, esse diálogo, a gente tem que ter. Se a gente não conseguir ter, assim, esse diálogo, seja para estabelecer como que a gente vai ter a relação, vai usar preservativo, beleza. Não vamos usar o preservativo, qual o método que a gente vai aderir, né? Você tem relação sexual só comigo, eu só com você? Porque antigamente existia aquele negócio, né? Vou casar, você faz lá aquele caminhão de exames. Eu já fui casada, eu passei por isso, né? Casei com meu primeiro marido, só casei uma vez, mas eu era super jovem, então aquela coisa, né? Então, ginecologista, ó, você tem que fazer esses exames, seu marido tem que fazer, futuro marido tem que fazer esses exames. Eu não vejo as pessoas hoje estabelecendo uma relação, seja um namoro. Poucas pessoas viram para o parceiro e falam, vamos ali fazer um exame. Eu acho que isso tem que sim fazer parte do diálogo, né? Eu acho que se você não vai tomar nenhum tipo de medicamento, se você não vai... e acho que esse tema surgiu na nossa pauta justamente porque as mulheres estão querendo pensar como elas conseguem se proteger sozinhas, né? Vamos pensar aqui nessas mulheres que têm relação sexual com vários parceiros ou com um único parceiro, mas que de repente não quer ficar na mão de estabelecer essa relação de confiança com esse parceiro, talvez, né? Não sei qual é. Hoje em dia existem, e não está na pauta aqui a gente discutir esses tipos de relacionamento, né? Mas existem vários tipos de relacionamento, né, hoje em dia. Então, acho que
o quanto você não delegar para o outro e você olhar para você e falar, cara, o que eu posso fazer? Vou fazer a minha parte. O que eu posso virar para o meu parceiro e falar qual que vai ser o nosso combinado e cada um fazer a sua parte, acho que a gente consegue evitar aqui muita coisa, ou uma surpresa, enfim, ter surpresas desagradáveis no caso, né? Então, de repente acontece alguma coisa e aí fala, poxa, mas da onde eu peguei, de onde que veio, qual que é essa relação, enfim. Então, eu sou sempre a favor da proteção ou da prevenção, né? Como que a gente pode aqui estar se prevenindo, mesmo que seja aqui sozinho. Tem uma dúvida que É surgiu aqui, isso. que eu não sei se você viu. E aqui, só um adendo. Gente, relação sexual tem que ser gostosa, tem que ser prazerosa. E ela só consegue ser assim se a gente não tiver noia. Porque senão tá lá, você tá ali transando e tipo, ai não, mas será que eu vou pegar alguma coisa? Isso é muito quebra-clima, É, é. não dá, gente. O negócio tem que ser isso. Você tem que estar prevenindo, usar as estratégias, abrir mão disso. A gente tem várias coisas, se entender, colocar isso pra parceria e levar, porque daí a relação sexual fica maravilhosa. É isso aí. Eu vi uma pergunta aqui que estava falando assim, ó. Se sou diagnosticada com HPV nesse ano e no ano passado meu preventivo estava certo e eu estou em um relacionamento sério e monogâmico, isso quer dizer que peguei do meu parceiro neste ano? Não necessariamente. Às vezes o HPV a gente pega e ele fica dormindo. Se ele estiver dormindo, o exame nenhum vai pegar. E aí, por alguma coisa, estresse, alguma outra infecção viral, alguma outra infecção sexualmente transmissível, então alguma coisa, alteração de pH, alguma coisa assim, ele pode começar a se multiplicar. E aí, quando ele começa a se multiplicar, que a gente pega. Não necessariamente é uma infecção nova. A gente nunca consegue descobrir quando é que alguém pegou o HPV. É muito difícil, porque pode ser na primeira relação sexual, pode ter sido na última. E aí tudo depende de quando o vírus vai replicar ou não. Tá. E uma das minhas perguntas que eu fiz aqui, eu estava relendo agora, essa questão do PrEP. É algo comum hoje aqui no Brasil? A gente vê as pessoas discutindo esse tema, indo atrás para ter falando de mulheres cis, por exemplo, né? Casais, enfim. É o tipo tem esse tipo de procura? É mais comum em outros países? Enfim, como que a gente está em relação ao mundo, em relação a isso? A PrEP é muito mais utilizada em homens que fazem sexo com homens. E principalmente no Brasil isso é muito forte, são pessoas geralmente com uma escolaridade maior, nível socioeconômico maior, porque é quem tem acesso a essa informação. Infelizmente a gente não tem uma propaganda falando, olha gente, existe PrEP, PrEP serve para isso, vamos todo mundo tomar, tá lá, tem no SUS e tudo isso não tem. Não é uma política que a gente tenha visto de orientação da população em geral. Então, quem acaba chegando ai, meu amigo tomou e me contou que existe, então eu vim. Ou quem já tem acesso a informações, que daí acaba sendo níveis socioeconômicos e níveis de escolaridade mais altos. Então, acaba que essa população a gente tem um nível grande de pessoas usando PrEP, inclusive nessa população a gente já tem alguns dados mostrando redução de número de novas infecções pelo HIV, mas ainda no Brasil, em geral, a gente não tem essa redução. A gente vê, mesmo com PrEP e outras políticas de prevenção de HIV, a gente continua vendo um número alto de novas infecções. Isso porque a informação não chega na população, não chega em quem precisa. E aí, no mundo inteiro, é muito mais comum a população HSH, homens que fazem sexo com homens, e população trans tomando a PrEP. População cis e hétero, mais difícil de acabar tomando PrEP. Uma das coisas para relação sexual anal, a gente tem um tempo de tomada de PrEP de 7 dias, e aí você tem aquele nível de concentração da medicação na mucosa anal que protege da infecção. Para relação sexual vaginal, são 21 dias, então ele acaba demorando mais. Agora saiu o estudo de PrEP injetável, que é o Cabotegravir, está chegando no Brasil.
O cabotegravir para mulheres que foi feito um estudo na África do Sul, tem uma taxa um índice altíssimo de HIV na população, inclusive principalmente na população de mulheres cis, e eles viram que o cabotegravir é muito eficaz, acaba sendo mais eficaz do que a PrEP tomada para as mulheres cis. Então, talvez agora com essa medicação nova, isso acabe sendo mais liberado, né? Que a gente tenha mais distribuído para mulheres em geral, né? Para mulheres cis. Mas ainda no mundo é muito mais homens que fazem sexo com homens, e no Brasil especificamente, muito mais gente com nível de escolaridade mais alto acaba não chegando em população mais vulnerável e periférica. Tá. Tem uma pergunta aqui que acho que faz parte aqui, dá pra gente pegar um gancho, que é: o que acontece se esquecer de tomar um comprimido algum dia no caso do PrEP? É como se fosse o anticoncepcional, ele também perde a eficácia, por exemplo? Não, a PrEP demora um pouco mais. Então, esqueceu um dia, eu sempre falo para meus pacientes, a hora que lembrar, toma. Não é um problema. Não esqueceu, a hora que lembrar, toma. Aí, se for com menos de 6 horas da próxima tomada, da próxima medicação, toma de uma vez, não tem problema. Agora, se esquecer 3 dias consecutivos, aí a gente tem que lembrar de novo, de voltar e pensar naqueles 7 ou 21 dias, dependendo se é relação sexual vaginal ou se é relação sexual anal. Então, entre 7 e 21 dias, que daí a gente tem que começar tudo de novo para ter nível sérico. E dá para afirmar que se a gente passou desses 7 ou 21 dias, depois que a gente está tomando recorrentemente, a gente está 100% protegido de HIV, por exemplo? Ela é 99,9% eficaz. Não dá para dizer que é 100%, porque às vezes tem nível sérico, então às vezes as pessoas metabolizam mais e aí acaba ficando um pouco mais baixo o nível de droga no sangue. A gente chama droga, mas é a medicação. Ou às vezes HIVs de pessoas que já tomaram muitos remédios e podem ser resistentes, às vezes pode acontecer de pegar, é muito, muito raro, mas é por isso que a gente não coloca 100%. Mas é isso, mais de 99% fácil. E aí esse medicamento esse que eu tomo no PrEP, é um por dia ou é um coquetel com vários comprimidos, como é, por exemplo, para quem tem o HIV e toma esses medicamentos, por exemplo? É um comprimido, um por dia. Tá. Mas hoje o HIV não utiliza mais coquetel, a gente não tem mais um monte de medicação de uma vez. A não ser para os HIVs que são resistentes. Na minha cabeça, que quando eu vejo coquetel e vi na pergunta, eu repliquei exatamente sem pensar. Tô pensando que você vai pegar a mão cheia de comprimido, né? Um monte de comprimido aqui e tomar, né? Isso já aconteceu muito mesmo. Tinha que tomar 4 vezes no dia, várias medicações, chegava a 30 comprimidos, mas hoje não. Hoje, o tratamento inicial de HIV no Brasil são 2 comprimidos uma vez ao dia para tratado. E a gente tem algumas medicações que são 1 comprimido no dia. Essa não dá para utilizar para todo mundo, mas tem essa possibilidade. E está chegando também, deve chegar até o final do ano, outra medicação que também é 1 comprimido por dia para tratar HIV e trata bem no Brasil. Então hoje a gente tem bem menos comprimidos. É difícil alguém que precise passar de 3, 4 comprimidos no dia, assim, para tratar HIV. Geralmente é quem tem HIV mais resistente. Então, que tinha lá, pegou HIV nos anos 90 e aí passou por muitas medicações diferentes, é difícil de tomar, quem não toma direito, tudo aí fica com HIV, o vírus fica resistente e aí a gente precisa lançar mão de várias medicações, mas acaba sendo mais raro. Tá. Como que você entende sobre o PrEP também? Como que você entende que esse conceito está entendido nos ginecologistas, por exemplo? Eu acho que o PrEP aqui é uma coisa que talvez a gente devesse procurar um infecto para pedir a orientação e recomendação, né? Mas falando aqui é algo que eu poderia também discutir com o meu ginecologista, ou tipo, é algo que se discute nessa especialidade também? É algo que as pessoas defendem, não defendem? Como que é? É uma pergunta que tem aqui também. Assim, depende muito do ginecologista e onde e quando ele se formou. Ginecologistas, às vezes, que se formaram mais antigos, não tem tanto esse conceito novo de PrEP, que acabou sendo uma coisa muito nova. Mas dos ginecologistas que eu conheço agora, que se formaram mais recente, que são mais jovens, tudo, já tem domínio de PrEP, já entende super tranquilo, não veriam problemas, eles já liberam para quem
quiser tomar, tudo, não vejo resistência dos ginecologistas em fazerem a PrEP, pelo menos os que eu conheço, assim, não tenho tido contato com resistências a tomar PrEP. Lógico, tem a ideia de que, mas se tomar PrEP, não vai usar preservativo e vai pegar as outras infecções, né? E aí sempre, às vezes, vem com essa ideia de, então, se não tomar PrEP, vai ter mais das outras infecções. E aí a gente tem vários estudos no mundo mostrando que, mesmo com a PrEP, não aumentou o número de outras infecções sexualmente transmissíveis. Às vezes o que a gente tem é um aumento de clamídia anal, gonorreia anal, mas isso porque a gente está fazendo o diagnóstico, está procurando ativamente, coisa que não era pesquisado antes. Então a gente não vê exatamente um aumento do número de casos de infecções sexualmente transmissíveis associadas ao início do uso de PrEP. O que a gente vê é mais diagnóstico de pessoas que geralmente já tinham e um cuidado que acaba sendo maior. Uma coisa que é muito importante de PrEP é que quando as pessoas entram na PrEP, a gente começa a ter essa conversa sempre. Toda vez que vem em consulta, a gente reforça essa prevenção combinada, reforça a necessidade de outras estratégias, reforça a necessidade de vacina, de lubrificante e tudo mais. Então, a percepção de risco e a percepção de cuidado da pessoa vai mudando. Então, não é só, não vai mais usar preservativo. Não, a gente vai conversando de sexo mesmo, vai conversando disso e a percepção vai mudando. Então, outras estratégias vão sendo acrescentadas ao que aquela pessoa já fazia. Então, a gente acaba tendo pessoas até mais protegidas do que seria anteriormente. É incrível. Eu acho que a informação é a base de tudo. A gente está entrando nos nossos aqui 6 minutos finais, porque o nosso amigo Instagram corta a nossa live depois de 1 hora, né? Então se a gente tiver ainda dúvidas, de repente a gente pode endereçar, mas eu vou dar uma pescada em algumas perguntinhas aqui e quem chegou agora ou está acompanhando com a gente aqui, se tiver alguma dúvida, pode escrever aqui que eu vou pescando as dúvidas, tá? A Carol trouxe também mais uma pergunta aqui, que é por qual motivo você acredita que as mulheres cis não buscam a PrEP? Apenas pela falta de conhecimento? Olha, eu vejo pelo menos, eu faço, como eu falei, né? Eu faço um ambulatório de HIV e de outras ISTs. Lá a gente é porta aberta para testagem, é o CEAP, que fica em Pinheiros, e é porta aberta. Qualquer um pode chegar lá e testar HIV, sífilis e hepatites. E nisso a gente já não vê muitas mulheres cis chegando. Então, não acredito que seja necessariamente falta de conhecimento de PrEP. Mas eu acho que é a ideia de se eu for, vão achar que eu sou promíscua. Se eu for, vão achar que eu tô saindo com todo mundo. Se eu for, alguém pode me ver e pensar, nossa, mas ela é casada? O que ela tá fazendo aqui? Aposto que traiu o marido, esposa, enfim. Então, a gente tem muito tabu ainda dentro. O corpo feminino ainda é muito olhado, ele ainda é muito criticado. Então, acho que dentro disso a gente acaba se retraindo e não indo procurar a ajuda necessária por conta disso, né? E se eu for, vão saber que eu transei sem preservativo e vão pensar, nossa, mas por que ela transou sem preservativo? Ela não sabe que devia usar. E se eu for, sabe, tem várias coisas que a gente escuta e acaba. Eu não vejo muitas mulheres cis procurando mesmo a testagem, acaba sendo muito mais comum homens, independente de serem HSH ou homens hétero, eles não procuram. Aliás, eles procuram mais os serviços de testagem e teste rápido do que mulheres. Eu acho que faz muito sentido isso que você está falando. E posso te falar? Depois eu vou lançar uma enquete lá no blog para ver quantas mulheres já fizeram o teste de HIV, de hepatite, enfim, eu vou lançar. Eu, todo ano, faço meu preventivo. Todo ano. E junto com o preventivo, o meu médico, ele pede uma série de exames. Ele nunca inclui o HIV, todos os hepatites e tal. E eu viro. Às vezes ele me entrega o pedido do exame de sangue. Eu falo, não, eu quero aqueles exames. Pode colocar tipo exame de sangue como se eu fosse casar. Eu quero de todos para eu ter relação sexual aqui. Quero todos. Pode me fazer o check-up de tudo. Eu já vou ter que tirar o sangue mesmo, né? Então você já vai tirar o sangue, já faz de tudo, entendeu? Então é uma prática que acho que os próprios ginecologistas não trazem esse tema para as pessoas. Então, acho que deve ter uma galera aí que nunca nem testou para HIV, por exemplo, você entendeu?
E eu confesso que e olha que eu sou uma mulher despachada, eu falo sobre vibrador, eu tenho aqui um canal que eu gosto de falar sobre. É óbvio que esse é um tema um pouco mais sério, né? Tô aqui um pouco mais séria porque é um conteúdo importante e sério, né? Não tô falando bobagem aqui, como geralmente a gente tá falando um monte de bobagem, né? Coisas como alegres, gostosas e divertidas, né? Como diziam aí no Big Brother esses dias. Mas acho que é um conteúdo importante. Então, e eu fico constrangida de virar pro meu médico e falar assim, pô, doutor, às vezes eu não peço pro médico, eu viro pra enfermeira e falo, ele esqueceu de pôr alguns? Você não coloca aqui pra mim também esses exames? Mas eu peço, porque eu gosto de acompanhar todo o santo ano. Acho que é uma enquete muito interessante, vou fazer e depois eu compartilho com vocês aqui pra gente ver como que a gente tá. Se a galera, de uma maneira geral, já testou, se faz isso recorrentemente, enfim, né? Tem Legal, mais uma vamos ver se pergunta aqui. Importância de iniciativas como essa live, informação super amarme poderosa contra o tabu, concordo. Criticando, infelizmente controlando, tá aí. Aqui, esse é um canal aberto. Eu sempre falo pra galera, olha, aqui é um canal aberto, é onde... E se quem não tá muito à vontade, de repente, para falar no Instagram, a gente tem um grupo no Telegram, que é privado, secreto, que é para você poder fazer perguntas, que é para você sugerir temas como esse, que, meu, eu sou muito grata pra pessoa que sugeriu esse tema, porque acho que a partir de mim, de repente, a sugestão da pauta pode parecer algo. E quando você tem um canal, você fica um pouco na dúvida, né? Você fala, meu, como que a gente vai lidar? Nossa, faltou 1 minuto para encerrar, gente. Deixa eu. Tá tão gostoso esse assunto. Se eu cair, eu não terminar de me despedir, eu vou voltar aqui para eu poder me despedir direito de você, hein? Doutora, vou anotar todas as dúvidas que fizeram aqui. Acho que foi muito legal, muito produtivo. Vou te convidar outras vezes para participar aqui com a gente. Foi com muito, muito, certeza. muito esclarecedor. Fique à vontade para convidar a gente também, recomendar a gente para os seus seguidores aí. Aí já mandei ter um Agradeço aí monte de amigo aí, ó. é, agradeço a participação de todo mundo aqui com as dúvidas, a interação. Um beijo super enorme. Obrigado mais uma vez. Gratidão por você ter topado. Amei, amei Que mesmo. E agradeço. vou recomendar vocês e quero marcar uma consulta com você para ir lá tirar as minhas dúvidas também. Convidadíssimo. Tá bom? Prezar, gente, eu só tenho a agradecer também esse convite, maravilhoso, foi ótimo, e estou à disposição para a gente refazer, ver outras perguntas. Esse é um tema que nunca acaba. Tá bom. Muitíssimo obrigado. Vou te chamar mais vezes. A gente se fala. Um super beijo. Tchau, Beijo. pessoal. Tchau, tchau.